Bom dia, meus queridos alunos do quinto ano A, tudo bem com vocês? Já estava com saudades. E aí, como se foram de férias, foram boas? Brincaram muito, se divertiram, aproveitaram com a família, descansaram? As minhas foram ótimas, tá certo? Aproveitei muito com a minha família. Então, estamos retornando, é importante estar retornando com toda a garra, mais participativo, ver aquilo que não deu certo no primeiro semestre, está refletindo para aprimorar melhor o conhecimento de vocês, tá certo? É importante você estar realizando as atividades, assistindo às videoaulas, devolvendo as fotos das atividades para os professores, estar perguntando, questionando qualquer dúvida. Podem ficar à vontade, estou aqui para contribuir com o aprendizado de vocês. Não se acanhem, tá bom? Então, para a nossa aula de geografia, vamos estar dando uma revisada sobre o conteúdo do processo de urbanização no Brasil, certo? Vamos ver sobre a população urbana, o que é a taxa de urbanização, vamos ver sobre os fatores que desencadearam essa urbanização no Brasil de forma acelerada, tá bem? E o que é a população urbana? É aquela população que vive nas cidades, certo? Lá em 1940, a população do Brasil era mais uma população rural, que vivia mais no campo. Para termos uma ideia, de cada 100 brasileiros, 69 viviam no campo, certo? Trouxe aqui um mapa, um gráfico. Sempre que nós nos depararmos com um gráfico, temos que ficar atento a alguns detalhes. Só dando uma revisada, tá bom? Temos que observar o título, tá bem? Esse título aborda o que o gráfico vai estar mostrando. Esse aqui vai mostrar sobre a população rural e população urbana de 1940 a 2015, fazer este levantamento, certo? Observar também a legenda. A cor verde representa a população rural, certo? E esta cor laranja, ela representa a população urbana, tá bem? E aqui nós temos a população em porcentagem, tá certo? Vamos observar aqui esse gráfico. Nós vamos ver que a população rural, que é a verde, ela só tende a cair, né? Essa decadência. Só tende a cair. Já a população urbana, ela vai crescendo, né? Vai crescendo. E qual foi o ano que a população urbana supera a rural? Vamos observar as cores aqui. Qual foi o ano que a cor laranja ficou maior que a cor verde? Certo, 1970. Vimos aqui em 1970, a população urbana ela supera a população rural, tá certo? E taxa de urbanização. O que é taxa de urbanização? A taxa de urbanização ela corresponde, né, aquela proporção de pessoas que vivem em áreas urbanas. Então, sempre que fala taxa de urbanização, vamos lembrar de área urbana, pessoas que moram na área urbana, em um determinado lugar, né? Essa taxa de urbanização é calculada em relação ao total geral da população, certo? No Brasil, em 2015, a taxa de urbanização era de 85%. O que isso quer dizer? Quer dizer que de cada 100 brasileiros, 85 vivem em áreas urbanas. Muito alta essa taxa de urbanização, tá certo? Trouxe aqui um outro gráfico, ele mostra a população rural e urbana em 2015. Vemos aqui as cores, tá certo? A cor laranja, a cor verde. Qual é a população urbana aqui em 2015? A taxa o percentual de população urbana? Vemos aqui 85%, né? A população urbana, que é a cor laranja. Já a cor verde é a população rural, 15%, tá certo? Trouxe aqui a taxa de urbanização por região. Vemos que tem regiões que são mais povoadas, mais urbanizadas. Observando esse gráfico, qual a região apresenta a maior taxa de urbanização? Temos que observar atentamente também as coluninhas, né? A coluninha que for maior, ela representa o maior número. Isso quer dizer a maior taxa. Então, qual é a região? A região sudeste. E qual é a região que apresenta a menor taxa de urbanização? Analise aí o gráfico direitinho. A menor taxa, vocês irão observar a menor coluninha, tá certo? É a região nordeste, o nosso nordeste, tá certo? E que fatores proporcionaram a urbanização brasileira? Que levou esse crescimento, que levou as pessoas a deixar o campo e irem para as cidades? O que vocês acham que contribuiu para essa urbanização? Vamos ver aqui os fatores, tá certo? A industrialização, a instalação de fábricas, de indústrias, que iniciou principalmente na região sudeste, a região de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, lá por volta de 1930. Isso impulsionou
esse crescimento urbano, né? Essa taxa de urbanização. Muitas pessoas migraram para esses grandes centros à procura de trabalho e esses locais foram crescendo e aumentando a taxa de urbanização, tá certo? E o que a industrialização tem a ver com a urbanização? Que relação tem essas duas palavras? Vamos ver que a industrialização ela foi primordial para a taxa de urbanização, ou seja, esta industrialização atraiu muitas pessoas para morar nas cidades, na busca de trabalho, melhores condições de vida, e isso contribuiu para a taxa de urbanização. A industrialização nós vamos ver que ela se concentrava mais nas áreas urbanas, porque tinha mais oportunidade, tinha mais energia, questão de energia, a questão do transporte, a comunicação era facilitada, a mão de obra qualificada. Isso atraiu muitos moradores, né, muitas pessoas, e foi fundamental para o crescimento urbano. Vimos que a industrialização iniciou lá na região sudeste, por volta de 1930, onde era praticada a cafeicultura, né, a cultura do café, que foi primordial para a industrialização. Vamos ver também sobre os distritos industriais. São várias indústrias localizadas em um setor, né? E geralmente em regiões mais afastadas dos centros urbanos, dos centros das cidades. Temos aqui um distrito industrial em Contagem, na região de Minas Gerais. Vamos ver a cafeicultura e sua importância para a industrialização. A cafeicultura foi de suma importância para a industrialização do Brasil, né? Porque essa cafeicultura proporcionou o acúmulo de dinheiro, né? Muitos lucros, o café proporcionou, a cultura do café. E esse dinheiro foi utilizado na compra de máquinas e na instalação das indústrias. E essas pessoas que trabalhavam lá nas indústrias, elas foram fundamentais também, porque elas já tinham o dinheiro, o salário, já para comprar os produtos que eram fabricados nas indústrias, né? Isso impulsionou ainda mais a industrialização do país. E outro fator primordial para a urbanização do Brasil, né, foi o êxodo rural. O êxodo rural foi de suma importância, né, para a urbanização. O que é êxodo rural? Essa população rural ela deixa o campo e vai para as cidades à procura de melhores condições de vida, de emprego, de saúde, de educação. Isso é o êxodo rural, você sai da população do campo para a cidade. E esse êxodo rural foi impulsionado pela mecanização do campo, né? Muitas máquinas trabalhando no campo, recurso tecnológico, e isso, cada vez a mão de obra foi ficando de lado, né? Por exemplo, uma máquina desta aqui, ela faz trabalho por muitos homens, e estes homens ficaram sem emprego, né? Enquanto só uma pessoa operando a máquina desta, ela faz a mão de obra por muitas pessoas. E muitas regiões também não tinham energia elétrica, e também o que impulsionou, né, o êxodo rural. Muitas pessoas deixaram os interiores para ir para as cidades, em busca de energia elétrica, de água encanada, dentre outros aspectos. E a migração também está fortemente relacionada com o êxodo rural e com a urbanização do Brasil, né? Porque muitas pessoas migraram de suas regiões para os grandes centros à procura de melhores condições de vida. Certo? Bons estudos, um forte abraço.